Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Kennedy, sou professor de filosofia da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Como nos vídeos anteriores, eu venho para propor uma espécie de análise e explicação do PET, da Secretaria de Educação, né, que é o Plano de Estudos Doutorados, que nós viemos trabalhando em função do Covid-19. Nós estamos no PET volume 2, então já estamos entrando no segundo mês de estudos, e nós vamos iniciar a primeira semana hoje. E o tema, né, referente ao terceiro ano do PET, do terceiro ano, é os tipos de conhecimento, a emergência da filosofia, tá? Que é a primeira semana. E aí, ele vai falar a respeito de Sócrates. Eu vou tentar ser breve, eu vou mudar um pouco o formato desses vídeos, né? Até porque o trabalho é muito grande para montar PowerPoint, digitar, e também eu acho que fica muito preso. Eu vou tentar ser um pouco mais livre, um pouco mais dinâmico. Então vamos ver como é que vai ficar isso. E tentar não fazer vídeos muito longos. Vou tentar fazer vídeos mais rápidos agora. Qualquer coisa eu vou tentar ver se ficar muito grande. Eu vou ver se eu quebro um pouco o vídeo também para facilitar. Então vamos lá. O que ele vai falar de Sócrates? Primeira coisa que nós temos que entender quem que é Sócrates. Qual que é a importância de Sócrates na filosofia? Sócrates, ele não escreveu nada. Primeira coisa que nós temos que entender é isso. Sócrates foi um cara que ele não produziu nada. Sócrates, o que nós temos acesso a Sócrates são fundamentados em três autores. Platão, que é um filósofo extremamente importante, pessoal da filosofia, foi discípulo de Sócrates. Xenofontes, que foi um discípulo da época de Platão, mas ele não é tão relevante. E relevante em relação a Platão, tá? E Aristófanes, que era como se fosse uma espécie de dramaturgo, mas ele escrevia comédias, tá? O Platão vai ter uma série de obras, a República, o Fédon, o Criton, a Apologia de Sócrates, o Banquete, que eram diálogos onde o personagem principal era Sócrates. Uma parte das obras de Platão está falando justamente o que o Sócrates queria dizer, que é o que nós temos como fonte. Mas para aqueles que estudam de forma mais aprofundada, existe uma diferença nos textos de Platão, que são os textos jovens, onde ele apresentava as ideias de Sócrates, e os textos maduros, onde ele vai apresentar suas próprias ideias usando Sócrates como personagem e não mais uma espécie de biografia, podemos dizer assim. Xenofontes, podemos dizer que ele não é uma fonte que a gente utiliza muito, a base, né, principal é Platão. E o Aristófanes, ele vai escrever uma peça chamada As Nuvens, onde ele vai defender o arquétipo, né, que veio ao longo da história do filósofo, que é cara que viaja, que só fica nas nuvens, apresentava o Sócrates de forma meio lerda, assim, podemos dizer. Não sei se essa palavra é muito boa para usar. Mas, como eu disse, a gente vai usar o Platão como base. Primeira coisa. Segundo, já que ele não escreveu nada, por que ele tem. Qual que é a relevância dele, né? Eu não cheguei a estudar na universidade, na faculdade de filosofia, Sócrates de forma aprofundada. Eu estudei Platão. Mas qual que é o papel, né? Por que Sócrates ele é relevante? Que é isso que eu estou levantando desde o início. Nós dividimos a filosofia antiga, né, a filosofia clássica, grega, em pré-socrática, socrática e pós-socrática, né, com cosmologia, período clássico e período helenístico. A gente entende como clássico mesmo, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas por que é chamado de pré-socrático, socrático e pós-socrático? Porque a filosofia pré-socrática ela era voltada apenas para uma dimensão da natureza da física. Eles queriam entender a natureza. E Sócrates vai ser a primeira pessoa a tentar quebrar, a tentar romper, né, com essa visão voltada para a natureza e vai tentar compreender, ele vai voltar, né, a sua visão, seu pensamento, a sua filosofia para a dimensão humana, das relações sociais, para a vida pública, né? Ele fala sobre política, sobre ética, etc. Mas não apenas isso. Ele vai buscar os conceitos das coisas. E é justamente isso que o texto aqui está falando sobre isso, né? O método dele se baseava-se na ironia, que é um termo grego que vai significar perguntar fingindo ignorar, ou seja, ele perguntava sobre o que era amor para as pessoas, querendo saber o que as pessoas pensavam sobre aquilo, e a partir dali ele ia fazendo uma série de perguntas, fingindo, podemos dizer, entre aspas, não ter nenhuma noção sobre aquilo. E aí, quando ele conseguia fechar a pessoa, ele propunha a essa pessoa para ele uma forma de construir. Na verdade, a partir da resposta das pessoas,
ele fazia uma outra pergunta, levando o interlocutor a construir ou buscar o conceito daquilo que ele queria dizer, tá? E ele chamava, né, essa segunda etapa como maiêutica, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, que era a construção do conceito, ele chamava de maiêutica. Por quê? A palavra maiêutica remete a parto. A mãe dele era uma parteira. Não existia hospital, né? Então a mãe dele que fazia partos. E ele falava que a mãe dele paria filhos e ele paria ideias. Então, ele saía, né? Ele queria destruir aquela forma de pensamento pautada apenas na opinião, que em grego nós chamamos de doxa, buscando o quê? A episteme. O que é episteme? O conceito, a perspectiva científica, podemos entender assim. Então, ele priorizava as questões morais e ele usava esse joguete para construir. Ou seja, o seu pensamento era formado a partir de diálogos. E é o que o Platão ele vai apresentar nas suas obras. Os diálogos. Ora, uma parte, né, inicialmente, é os pensamentos de Sócrates e posteriormente seus próprios pensamentos, mas usando Sócrates como interlocutor. E aí ele vai discutir sobre justiça, coragem, covardia, piedade. Lembrando que ele buscava um conceito. Ele não queria o quê? Ele não queria exemplos, né? A gente, por exemplo, pede para a pessoa definir alguma coisa, a gente mesmo às vezes tem um hábito de dar exemplos para tentar explicar, né, citar casos, não trabalhar com a definição. Por exemplo, o que é o amor? O meu amor é isso, 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 aquilo. Será que eu estou falando do amor ou eu estou falando sobre o comportamento do amor? Né? Então o Sócrates ele buscava o quê? Ele buscava a alcançar o conceito. E aí no final ela vai dar um exemplo, né? O autor, eu não sei quem produziu esse patch, de uma página, menos de uma página e meia. Na verdade está escrito aqui sim. Na verdade é a Maria Arruda Aranha, esqueci, e a outra também é Maria, não sei o que lá, Martins. Não fala de onde foi tirado, só fala o ano e a página. Eu posso olhar depois na referência bibliográfica, parece que agora tem no final. Mas basicamente esse texto deve ser provavelmente do Filosofando, que é um texto que a gente trabalha em sala de aula. Mas, no caso, ele vai propor, né, uma análise, ela vai falar sobre o diálogo Lax, ou do valor, onde o general Lax e Nícias eles vão ser convidados a falar sobre a importância do ensino da esgrima na formação dos jovens. E aí o Sócrates entra na discussão e ele muda o foco. Ao invés deles discutirem sobre a importância da esgrima, era tentar entender o que é educação, né? E aí depois o que é virtude. E aí, discutindo sobre a virtude, o Sócrates vai pegar uma das virtudes, que é a coragem, e vai começar a questionar isso. E aí, quando o Lax vai falar sobre o que seria a virtude, que no caso ele falar que é a capacidade do inimigo de enfrentar, do soldado enfrentar o inimigo no campo de batalha sem fugir, o Sócrates vai usar outros exemplos, mostrando que a virtude não se resume àquilo, aquilo é apenas um exemplo, tentando entender o que é a virtude em si. E aí ele vai, em toda a obra de Platão, vai mostrando o Sócrates com esse tipo de comportamento. Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, ele propõe aqui um podcast, vocês podem escutar se der. Mas qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim no meu WhatsApp, no meu Instagram, KS Pereira, ou então no meu e-mail, akspereira@gmail.com. Eu vou colocar na descrição os meus contatos e também nos comentários, tá? E aí eu peço para vocês compartilharem com os colegas de vocês para eles terem acesso a esse material também. Espero ter ficado tranquilo, calmo, simples. Eu vou tentar fazer algo mais simplificado, para não trazer muito conceito. Eu trago alguns conceitos a mais, mas eu acho que, principalmente depois que eu tive acesso a esse patch, pode ser que ele seja um pouco extenso, por vocês não tendo aula diretamente com a gente, pode complicar um pouco mais. Então eu vou tentar fazer algo mais simplificado. Aí vou tentar não ultrapassar, dependendo do tema, aí, os 20 minutos. Apesar que dependendo do tema fica complicado, né? Mas eu acho que dessa forma solta, sem o PowerPoint, eu consigo dar uma reduzida boa na explicação. Então, no mais, espero, né, que vocês tenham ótimos estudos, aprendam. Sei que está complicado, mas a gente vai superar tudo isso. Utilizam essa oportunidade para crescer, aprenderem a estudar sozinho, que é muito importante, ainda mais se vocês forem para a graduação. E no final tudo vai dar certo. A gente está junto, tá? Então, no mais, paz e bem a todos. Que a força esteja com vocês. Até os próximos vídeos. Até mais. Tchau.